Bom dia, meus queridos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica nesta manhã, com a graça de Deus, nesse novo dia qual o Senhor nos chamou para estarmos na sua presença, neste que é o dia do Senhor também em nossas vidas. Queremos agradecer a Deus por poder ter esse privilégio de poder estudar a sua palavra, que nós possamos, à luz da palavra de Deus, entender mais aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Hoje vamos falar um pouco sobre as características na igreja de Antioquia e o que ela traz para nós de aprendizado para sermos e vivermos a igreja de Cristo sobre a face da terra. A semana passada nós falamos um pouco sobre a igreja em Jerusalém, a igreja mãe, onde começou todo aquele movimento para que o cristianismo pudesse espalhar sobre a face da terra, mas vimos que um dos erros daquela igreja, por mais que fosse uma igreja que tinha tantas coisas sobre si, foi de ser uma igreja mais exclusivista, voltada para dentro de si. E Antioquia é uma igreja um pouco diferente, é o oposto daquilo que foi a igreja em Jerusalém. Capítulo 11, do verso 19 ao verso 26 de Atos dos Apóstolos, que é o nosso texto que nós tomamos como base, ele vai nos dizer assim, dos versos 19 ao verso 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui é um pouco daquilo que é o início da história da vida da igreja em Antioquia. Se perguntar qual é a principal tarefa da igreja, falando sobre nós, povo de Deus, e olhando para aquilo que Jesus deixou como tarefa antes dele subir aos céus, logo após a sua ressurreição, a tarefa da igreja é evangelização, evangelizar o mundo a partir de até os confins da terra. Por que a igreja não tem sido eficaz nessa missão? Por alguns quesitos. Primeiro dele, por causa dos inimigos do próprio evangelho, aqueles que não querem que o evangelho de fato venha a estar sendo mostrado à vida das pessoas, isso através do maior inimigo, que é o próprio Satanás. Outra causa é justamente a ênfase sobre a educação que temos, no quesito de politicamente correto. Pela questão do politicamente correto, por sermos educados às vezes, nós nos privamos de levar o evangelho à vida das pessoas, ou deixamos as pessoas da forma que elas estão,
para não causar nada ali que vai trazer, às vezes, uma questão diplomática na vida que temos, né, nas nossas amizades, né, nos nossos círculos. Né, e às vezes, por essa questão do politicamente correto, de forma educada, né, nós não levamos o Evangelho à vida das pessoas. Outra causa é por causa também de portas que são fechadas. Né? As portas são fechadas de tal forma que o Evangelho não tem espaço para estar sendo levado. Ou talvez porque nós estamos também convencidos de que as pessoas já estão ou não estão perdidas. Né? Nós deixamos esse convencimento de tal forma na vida da pessoa que nós não fazemos a nossa parte diante da vida da pessoa. Se olharmos para a igreja de Antioquia, nós vamos ver algumas coisas interessantes para nós. Um modelo de uma igreja local. Antioquia é uma igreja local, né, que tem um começo de vida não vindo de pessoas preparadas ou de pessoas enviadas, mas foi de uma perseguição, de uma dispersão que houve na igreja, onde as pessoas começaram a ir para outras cidades, para outras localidades, né? E em Antioquia, de forma leiga, algumas pessoas começaram a se reunir e a falar de Cristo. A origem dessa igreja é justamente essa, vem diante daquele momento que aconteceu na vida de Estevão. Está relacionada com essa primeira perseguição sofrida pelos cristãos. O martírio de Estevão levou que muitos saíssem de Jerusalém, e levou o cristianismo para além até da Palestina. Os versos do capítulo 11 que nós vimos, verso 19 e 20, que lembram que eles foram dispersos por causa dessa tribulação que sobreveio a Estevão. Eles se espalharam até a Fenícia, até o Chipre e chegando a Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém naquele momento, somente aos judeus. Por quê? Porque ainda está naquela influência de Jerusalém, a igreja que olhava só para dentro de si, o evangelho só para judeus. Mas o verso 20 nos diz o quê? Que alguns deles saíram dessa forma de pensamento do ID de Jesus Cristo, mais restrito somente aos de casa, por assim dizer. Eles entenderam que Jesus Cristo estava falando sobre todo o mundo, não apenas para judeus, e eles então chegando em Antioquia, alguns deles que eram não de Jerusalém, mas de Chipre e de Cirene, chegaram ali e começaram a falar do Evangelho de Jesus Cristo para quem? Para os gregos, anunciando que Jesus Cristo era o Messias, o enviado, o Filho de Deus, e somente em Jesus Cristo a salvação para as vidas ocorreria. Duas coisas nós vemos aqui nesses dois versos, versos 19 e 20. Que esta igreja, a igreja de Antioquia, não nasceu como fruto de um trabalho planejado oficialmente. Não seria a junta de missões indo até ali, nacional, não seria um presbitério fazendo o planejamento oficial daquele campo. Não foi nada dessa forma. Também não foi por evangelistas especializados e nem com pessoas enviadas com perfil institucionalizado para ali começar um trabalho. Nada desses quesitos que hoje às vezes nós vemos muito presente dentro de um contexto de evangelização institucional, não houve em Antioquia. O que nós vemos em Antioquia é que surgiu por um esforço e dedicação de leigos que ali chegaram e ali se firmaram para também
ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Não havia entre eles, aquele momento de quando essa igreja surgiu, não havia entre eles apóstolos, não havia mestres, não havia ainda pessoas que tinham conhecimento e bagagem suficiente para poder estar de forma mais precisa formando aquele corpo. Eram pessoas leigas, eram pessoas comuns, por assim dizer. Antioquia está diante de uma visão missionária muito mais abrangente quando nós falamos sobre o ID de Jesus Cristo. Aquela igreja que ela começa de uma forma totalmente diferente da igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém. O Evangelho não é somente para os judeus. Essa era a base da evangelização naquela cidade. Não era somente para os do círculo de casa, somente para aqueles ao seu redor, mas era também para os de fora. Principalmente para os gentios, para os gregos que ali estavam, que eles queriam então levar Jesus Cristo a essas pessoas. Antioquia foi uma igreja que Deus escolheu para ser uma igreja que abençoaria o mundo, para que aquilo que o Espírito Santo veio fazer, quando o Espírito Santo veio revestir a igreja, e no revestimento era para dar poder para que o Evangelho pudesse ser levado, pudesse ser pregado, a começar, lembrando, em Jerusalém, Judéia, Samaria, nos circuitos, nos círculos que ali estavam, mas chegando aos confins da terra, aos confins do mundo. E Antioquia, ela é essa igreja que tem o olhar de um evangelho chegando aos confins do mundo. Dela dependeria que o evangelho chegaria até nós, podemos assim dizer, se nós estivéssemos nessa qualidade de pessoas naquela época, nós estaríamos ou seríamos os confins do mundo. Para os nossos olhos é que essa igreja também tinha os seus olhos voltados. Qual característica que nós vemos nessa igreja? Ela nasceu por uma questão de pessoas leigas, não de forma institucionalizada. Ela tinha um surgimento sem liderança especializada, por assim dizer, naquele momento. A forma de nascimento dela foi dessa maneira, de uma dispersão que aconteceu a igreja em Antioquia. Mas ela foi criando então características dessa igreja. Antioquia possui algumas características muito peculiares dela, que podemos ter como exemplo para a igreja que nós frequentamos, ou para a igreja que nós somos, ou para a igreja que nós queremos ser. Havia naquela igreja uma visão de um ID local mais abrangente. Fruto o quê? Primeiro, de um trabalho missionário, sim, mas espontâneo. Um trabalho missionário feito por leigos que ali chegaram. A igreja rompeu com a visão exclusivista então de Jerusalém. E Jerusalém nós temos ali o quê? Os discípulos, nós temos ali os apóstolos. Nós vamos ter ali pessoas capacitadas, mas que estão ali. Em Antioquia, nesse momento, ela não tinha isso. Mas ela criou uma característica através desses leigos, rompendo essa visão exclusivista de Jerusalém, que proclamava esse evangelho somente para os judeus. Antioquia disse não a isso. Antioquia começou então a pregar o evangelho para os gentios, para aqueles que eram excluídos, para aqueles que eram de fora. Algo que para aquele momento era extremamente revolucionário. Qual era o pensamento, por assim dizer, da igreja de Antioquia? Por que alguém deveria ouvir o evangelho duas vezes? Os judeus já conhecem o evangelho de Cristo. Por que eles deveriam continuar sendo evangelizados ainda? Quando há pessoas que nunca ouviram uma única vez esse evangelho. Quando há gregos, quando há gentios que precisam ouvir pela primeira vez esse evangelho. E é para esses então que o alvo dessa igreja está com os olhos fixos.
Para entender um pouquinho melhor, vamos pensar em dois mares que nós temos na Palestina, né? O Mar Morto e o Mar da Galileia. Ambos nós temos ali relato bíblico falando sobre esses dois mares. Qual a diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia? A diferença entre eles é, o primeiro, ou o Mar Morto, não existe vida sedenta. Por quê? Porque ele está estagnado, está cheio de sal para dentro de si. Esse é o Mar Morto. Não tem vida, por quê? Porque ele está estagnado, ele está cheio de sal, mas o sal está só dentro dele. O segundo, que é o Mar da Galileia, existe vida. E existe vida com a visão do quê? De ser sal para o mundo, para os de fora. O que faz desses dois mares diferente é a sua condição de receber e condição de dar. O Mar Morto somente recebe, e recebe, e recebe. O Mar Morto nunca dá, porque as suas águas são estagnadas, as suas águas se tornaram então sem vida. O Mar da Galileia é diferente, porque ele recebe, mas ele também dá, ele faz o fluxo. Ele recebe e ele devolve, ele dá. Por isso as suas águas estão cheias de vida. Essa ilustração aqui é para nós entendermos a igreja com ou a igreja sem uma visão do ID de Jesus Cristo. Uma igreja sem visão é essa igreja Mar Morto. E uma igreja com visão é o Mar da Galileia. Antioquia tinha essa visão do Mar da Galileia. Ela recebia para dar. Como nós vamos ver isso, é uma característica que foi crescendo dentro dessa igreja. Se nós irmos para o capítulo 13, o verso 1 a 3, ainda falando sobre a Antioquia, quando começa então agora o evangelho sendo levado aos confins da terra, diz assim o texto. Agora, nesse texto, nós já temos o quê? Nós temos um período de pelo menos 1 ano de preparação, que a igreja agora recebeu de pessoas que vieram até ela, não só leigos agora, mas uma igreja que tem o quê? Tem pessoas que foram até lá para formar, para capacitar também para a continuidade dessa igreja. Capítulo 13 diz assim sobre essa igreja agora, depois que Barnabé chama Saulo e os dois ficam por um prazo de 1 ano ensinando essa igreja. E essa igreja absorveu tanto o ensino, mas ela não deixou a sua característica de ser o Mar da Galileia, de receber, mas também de dar, de levar o evangelho, não deixar somente para os de um círculo, mas ir atrás daqueles que às vezes são deixados de lado. Capítulo 13 diz assim: havia na igreja de Antioquia, agora já depois de mais de 1 ano, profetas e mestres. Essa igreja agora tem uma base maior. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui nós temos algumas características da ação que essa igreja agora tem, depois que ela foi ensinada, depois que ela foi doutrinada, mas ela ainda preservando aquela característica inicial de ser uma igreja que queria viver o ID de Jesus Cristo, não olhando só para dentro de si, não se fechando para dentro de si, não querendo ser uma comunidade apenas entre eles, mas querendo ser algo mais abrangente. E é assim que essa igreja tem essa característica inicial. Então, dentro dela, a fama vai chegar até Jerusalém. Jerusalém olha para essa igreja e vê essa igreja diferente de Jerusalém e manda alguém para lá, manda Barnabé. E para Barnabé estar ali,
ensinando, ajudando, fortalecendo essa igreja, né, como um pastor na vida dessa igreja. Barnabé olha para essa igreja e vê que essa igreja precisa também de algo mais afoito, né, que não estava no ministério de Barnabé. Ele vai chamar Saulo para ajudá-lo também nesse momento, para que essa igreja pudesse então ter um corpo mais aquecido para o ID de Jesus Cristo, né, e mais preparada para ser essa igreja dos confins da terra. E Atos 13, então, de 1 a 3, vemos aqui algumas características de ação nessa igreja. Quando essa igreja, então, doutrinada, ensinada, ela vai sendo formada, então, uma liderança, mas uma liderança muito forte para a vida dessa igreja também. Nós vamos ter o quê? O que fez essa igreja ser dessa forma? Primeiro, ela era uma igreja na direção do Espírito Santo. Não era visão humana, não era projetos humanos, não era desejos humanos, mas era o quê? Total rendimento à ação e direção do Espírito Santo na vida dessa igreja. Antioquia era uma igreja dirigida pelo Espírito Santo em todos os seus atos e decisões. Não era os atos e decisões dessa igreja primeiro institucionais, não era primeiro, digamos assim, denominacional, mas era a ação do Espírito Santo nos seus atos e decisões. Era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo, muito mais do que olhar e ouvir em primeiro lugar desejos antropocêntricos. Não, ali o Espírito Santo falava em primeiro lugar na vida daqueles cristãos. Nessa igreja, então, o Espírito Santo comunicava a sua vontade, comunicava os propósitos de Deus para uma liderança que era sensível à sua voz, diz o capítulo 13. Pois nessa igreja, iniciada por leigos, o Espírito Santo fez o quê? Formou uma liderança forte dentre esses leigos, para que pudessem dar continuidade à vontade de Deus. Quem eram eles? Eram pessoas, segundo o capítulo 13, que serviam, eram servos, né, estavam dispostos à vida da igreja, pessoas que jejuavam, pessoas que oravam. E esses líderes, então, tinham uma característica marcante. A característica marcante, segundo o verso 1 e o verso 2, na sua inicial desses dois versos, é que eles tinham o quê? Uma unidade. Essa liderança espiritual agiam sempre juntos, eles não agiam de forma isolada. Né? Eles tinham o quê? Uma unidade de pensamento, porque esse pensamento era formado pelo Espírito Santo que os unia. É o que diz o verso 1 e verso 2 no inicial dos dois versos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha só, uma igreja que começou com leigos. Agora o que temos nessa igreja? Profetas e mestres dentro da sua liderança. Leigos que se tornaram profetas, leigos que se tornaram mestres. E diz o texto, outra característica neles, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. Ou seja, eles ouviam a voz do Espírito Santo. Eles não ouviam as vozes humanas ao seu redor, mas eles ouviam a voz do Espírito Santo. É essa que fala, de fato, a vida da igreja. Mas é interessante que eles estavam juntos, profetas e mestres, servindo ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo falou a eles. Por quê? Característica dessa igreja, o Espírito Santo fala à igreja e à sua liderança, mas principalmente para uma liderança que está servindo ao Senhor e não a homens. Essa é a questão que nós precisamos entender aqui. Eles serviam a quem? A Deus. Diz o texto, servindo eles ao Senhor. Eles não estavam servindo a alguns quesitos humanos, algumas questões de
gostos e desejos humanos. Eles tinham o quê? Eles tinham a sua visão vinda do Espírito Santo para ver aquilo que precisava. Eles tinham os seus ouvidos, né, na pessoa do Espírito Santo para ouvir o que o Espírito Santo estava dizendo, né, e não estavam deixando ser influenciados por pessoas. Era ao Senhor que eles serviam. E isso dava coragem a eles de serem o quê? Liderança eficaz na vida da igreja. Isso mostrava vidas consagradas, vidas corajosas e vidas tementes a Deus. É só assim que o Espírito Santo fala na sua igreja. E como ele vai falar? Ele vai falar por meio da sua palavra, porque havia em Antioquia profetas. Quem eram os profetas? Aqueles que anunciavam a palavra de Deus. E haviam mestres. Quem eram os mestres? Aqueles que ensinavam a palavra de Deus. Essa liderança estava servindo ao Senhor baseada no quê? Na voz do Espírito Santo. E como que a voz do Espírito Santo chegava aos seus corações, aos seus ouvidos? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus era ensinada. Tanto é que o capítulo 11 diz que Barnabé e Saulo por 1 ano ensinaram essa igreja. Né? Ensinaram, né, esse grupo de leigos para que eles se tornassem o quê? Pessoas capacitadas para que eles pudessem ser profetas e mestres. Essa é a primeira característica na vida dessa igreja. A segunda característica da vida de Antioquia é que ela tinha uma disposição de dar o melhor para Deus. A igreja deu o melhor para o trabalho missionário. O verso de número 3 diz para nós o quê? Então, jejuando e orando, impuseram sobre eles as mãos e o despediram. A eles quem? Barnabé e Saulo, que era naquele momento o melhor que eles tinham. Aqueles que ajudaram eles a ser o quê? Profetas e mestres, que deram a visão mais ampla do Evangelho de Jesus Cristo. Mas agora eles entenderam o momento, né, para fazer o quê? Para enviá-los. E quando fala em despedir aqui no verso 3, originalmente era deixar ir segundo a vontade e o tempo do Espírito Santo na vida de Barnabé e de Saulo naquele momento. Isso é um ato de liberalidade da igreja, não de imposição e não por questões políticas humanas na vida da igreja. Quando esses dois deixaram o campo, foram orientados pelo Espírito Santo. Não foi por imposição humana, mas foi por orientação do Espírito Santo, porque eles jejuavam e eles oravam até que o Espírito Santo falou aos seus corações. Nós não sabemos do capítulo 11 ao capítulo 13 quanto tempo nós temos isso. O capítulo 11 diz que por 1 ano eles, tanto Barnabé quanto Saulo ensinou, mas até o capítulo 13 nós não temos aqui tempo e prazo. Nós não sabemos quanto tempo deu até que o Espírito Santo, né, falou a eles de forma conjunta, né, com todos quem? Com todos os líderes da igreja, inclusive Barnabé e Saulo, que era a liderança da igreja, né, e eles despediram ou deixaram ir tanto Barnabé como Saulo daquela igreja, quando no tempo e na orientação do Espírito Santo. Não foi imposição, não foi por política eclesiástica que isso aconteceu. Isso é uma característica muito profunda na igreja de Antioquia. A igreja era sensível à voz do Espírito e sensível à voz do Espírito davam o melhor então também para o trabalho do Senhor, que eram os seus melhores líderes. Mas isso ocorreu na ação do Espírito Santo. Muitas vezes o que tem acontecido na vida das igrejas na atualidade é o inverso do que nós vemos nessa igreja. Às vezes, por querer humanamente se livrar de certa liderança, não por questões teológicas ou bíblicas, a igreja faz o quê? Empurra para uma obra missionária em outro lugar, vai para outro lugar, para outro espaço físico, né, mas não próximo da onde ali está.
Isso não é uma característica de uma igreja que está atenta à voz do Espírito Santo e nem está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Dirigida sim por homens e por vontades humanas. Essa não era a característica da igreja de Antioquia. Terceira característica dessa igreja. Ela entendeu a natureza do ID de Jesus Cristo. Esses dois quesitos que nós temos primeiro, da ação do Espírito Santo, né, e da disponibilidade, né, no doar-se, né, mais no tempo do Espírito Santo, isso daí é porque essa igreja de fato vestiu, né, a camisa do ID de Jesus Cristo. Ela entendia esse ID de Jesus Cristo, ela compreendeu na sua totalidade o ID de Jesus Cristo. Antioquia foi uma igreja, né, que entendeu o ID de Jesus Cristo em si própria como uma obrigação de uma igreja local. Ela não estava ali pensando na junta de missões nacional, ela não estava pensando ali num contexto de presbitério, ela estava pensando que na sua própria igreja local, né, a partir disso, né, da sua localidade, né, que ela sabia da sua obrigação do ID de Jesus Cristo. Por isso, Barnabé e Paulo, né, Saulo ainda, foram enviados através dessa igreja nas 3 primeiras viagens missionárias que nós temos no livro de Atos do Espírito Santo. Essas 3 primeiras viagens missionárias aconteceu por líderes capacitados que ouviam a voz do Espírito Santo, que entendiam a palavra de Deus, que dentro do tempo de Deus eles estavam fazendo o quê? Doando, né, de si para que outros pudessem também ter o Evangelho de Cristo na sua vida. E no retorno dessas 3 viagens missionárias, principalmente Paulo, quando retornava de cada viagem, eles vinham aonde? Eles vinham não em outro lugar que não fosse Antioquia, o local do início. E ali eles prestavam relatórios. Eles reuniam toda a igreja, porque essa igreja era uma igreja que os sustentavam, né, de forma plena, né, e eles tinham o quê? Eles tinham ali uma questão moral com a vida dessa igreja, reuniam com a igreja, relatavam quantas coisas Deus havia feito através deles nessas viagens. Atos capítulo 14, depois você pode olhar, verso 26 e 27, falam como exemplo isso, né, na vida dessa igreja. Qual o resultado na vida de uma igreja que tem essas características? O resultado de uma igreja que tem essas características é crescimento. Crescimento numérico. Está provado biblicamente, igreja com visão no ID de Jesus entre todos os seus, uma igreja que tem um suporte de liderança forte, que aprenderam a palavra de Deus e vivem na ação da palavra de Deus orientada pelo Espírito Santo, é uma igreja que cresce. Isso dá crescimento na vida da igreja. E o crescimento é um crescimento natural, não é forçado, porque esse crescimento não é de homens, esse crescimento vem de Deus. Um crescimento com base aonde? Com base na instrução da palavra de Deus, ensino, porque é uma igreja que é pastoreada pela palavra e não pelo homem, como se diz por aí de forma tão errada, né, por homem que tem perfil para aquele campo, o perfil para todos os campos, meus queridos, e precisamos entender isso, porque o que sai fora disso é uma blasfêmia. O perfil é o Espírito Santo quem dá. Se nós não olharmos para a ação do Espírito Santo e olharmos mais para o homem, nós estamos propensos ao fracasso, e fracasso total. O crescimento vem de Deus, não vem de homens. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, eu reguei, Apolo plantou, eu plantei, Apolo rogou, não importa, regou, não importa. Importa que o crescimento tem que vir de Deus, não é de homens.
Essa igreja era uma igreja que tinha como base isso, na instrução da palavra de Deus, ensino. Antioquia cresceu, e diz o texto, nos versos 21, 24 e 26, por que ela cresceu? Por isto. A mão do Senhor estava com eles, do capítulo 11. E muitos crendo se converteram. E muita gente se uniu ao Senhor. Se reuniam naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Numerosa multidão. Porque a mão do Senhor estava sobre eles, a ação do Espírito Santo. Né? Muitos estavam sendo convertidos por isso, mas a conversão vinha pelo quê? Pela reunião que aquela igreja tinha de ensino da palavra de Deus. Não somente ensino da palavra de Deus. Né? Essa é uma igreja que cresce. E uma igreja que cresce também é uma igreja que tem o quê? Uma liderança abençoada, no sentido de pastorado. Antioquia cresceu ao ponto da sua fama chegar até Jerusalém. Ainda eram leigos. 500 quilômetros de distância. Não é que nem hoje que a notícia corre rápido. Demoraria, mas chegou até Jerusalém. E chegando ali, o que Jerusalém fez? Designou Barnabé pastor em Antioquia. Barnabé tinha qualidades espirituais. Qualidades como sabedoria e conhecimento na palavra de Deus. Esse foi o primeiro pastor na vida daquela igreja. Alguém que também já tinha o quê? Uma experiência, uma bagagem sobre si, que já havia desempenhado o seu papel de trabalho também em outros lugares. Ao chegar em Antioquia, ele olhou para a obra de Deus ali. Capítulo 11, verso 23, nos diz que ele, tendo chegado e vendo a graça de Deus entre aqueles leigos, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Exortação aqui é a própria palavra de Deus. Ele levou a palavra de Deus para firmar o coração desses irmãos a permanecerem na palavra de Deus. E ao olhar para aquela cidade, para aquela comunidade de cristãos leigos que ali estão, ele sentiu um potencial naquela igreja. Ele era um homem experiente, era um homem cheio do temor de Deus sobre si. Capítulo 11, quando fala sobre ele, verso 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, né? Com essas características, ele olha para a vida da igreja, ele sentiu o potencial daquela igreja, e ele sentiu que aquela igreja era uma igreja que poderia fazer o quê? Levar o ID de Jesus Cristo com mais abrangência, né? Precisando do quê? De um evangelista nato para isso, que não estava dentro do seu ministério. O chamado de Barnabé era para a instrução, para o ensino, para preparação, mas ele sabia que existia alguém que poderia tomar frente a essa jornada da vida dessa igreja, somar no seu trabalho, né? E ele entende o quê? Que nem todos os que têm chamado têm o mesmo ministério, e essa igreja vai entender isso também, né? Sabendo das suas limitações, ele buscou alguém para somar no seu pastorado, para realizar o quê? Um ministério que fosse abençoador e para a igreja de Antioquia até os confins da terra. E isso impactou tanto, né, a igreja de Antioquia, né, e impactou tanto a cidade de Antioquia. Depois de um ano ele e Saulo ali estarem ensinando, né, a cidade olhou para aquele grupo crescendo ali e em conhecimento do Senhor, em conhecimento principalmente cristocêntrico, tendo Cristo como o centro, como referencial, como supremo pastor das suas vidas, que a população começou até a chamá-los, agora aqueles irmãos, de cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Está lá no verso 26. Depois que ele trouxe Saulo, né, tendo agora encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão, né, aquela multidão grande, né, no conhecimento da palavra de Deus. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Uma igreja que obedece o ID de Jesus Cristo.
ela é abençoada também com líderes, pastores que ensinam, que preparam, né, cada um dentro do seu chamado vocacional, líderes co-pastores que administram na ação do Espírito Santo como mestres e como profetas, né, porque é Deus quem faz isso acontecer diante dessa igreja. Jeremias capítulo 3, verso 15 diz que Deus dá conforme aquilo que ele vê dentro do campo. Por isso que nós precisamos entender, não é questão de olhar para perfil. O perfil é olhado por Deus. É Deus que olha para o seu campo. E olhando para o seu campo, sim, às vezes ele vai fazer o quê? Vai dar bênção de acordo com esse campo. E às vezes ele pode até reter a bênção, por esse campo não estar vivendo de acordo com a sua vontade. Dar-vos-ei, Jeremias 3,15. Pastores, e quando falamos pastores aqui é liderança. Dar-vos-ei, pastores segundo o meu coração. Segundo o coração de quem? De Deus. Que vos apacentem. Pastores para apacentar, para guiar o rebanho de Jesus Cristo. Mas apacentar de que forma? Como a igreja de Antioquia recebeu os seus pastores, com conhecimento e com inteligência. Conhecimento e inteligência na palavra de Deus, né? Com os dons do conhecimento na ação do Espírito Santo, com o dom da ciência no Espírito Santo. Mas isso tudo de acordo com a palavra de Deus. Concluindo, meus queridos, sobre a igreja de Antioquia, é interessante observar essa igreja. Ela foi uma das mais importantes igrejas da história que nós temos. Quando os apóstolos decidiram sobre as exigências que iam fazer agora para os gentios que chegaram para Cristo, que agora eles estavam integrados também no corpo de Cristo, quando eles decidiram lá o primeiro concílio, Atos capítulo 15, nós vamos ver no verso 29 que a primeira igreja comunicada de como deveria estar atuando diante dos gentios foi Antioquia. Tal é o referencial dessa igreja para todas as igrejas naquele contexto. A principal lição que nós temos dessa igreja é justamente isto: a sua ação no ID de Jesus Cristo, de evangelizar a partir da palavra de Deus, de apacentar na palavra de Deus e de ser suporte para o nascer de novas igrejas através de liderança forte na palavra de Deus, que ouvem a voz do Espírito Santo e que é conduzido pela ação do Espírito Santo. Isso partindo da onde? Dessa igreja local. Nós, em primeiro lugar. Queremos ser essa igreja e levar o ID de Jesus Cristo? Cabe a nós pensarmos, meditarmos e entendermos a igreja de Antioquia, se nós queremos essa referência para nós. Que Deus nos abençoe neste dia, e que nós possamos olhar profundamente para a palavra de Deus e que o Espírito Santo possa nos ensinar mais e mais através dessa palavra às nossas vidas, quebrando os paradigmas sobre nós, né, tirando toda a altivez da nossa vida, tirando toda a filosofia humana sobre nós, toda a política eclesiástica que às vezes nós fazemos crescer além da palavra, né, mas que nós possamos, firmados na palavra de Deus, né, vencer e viver o Evangelho de Jesus Cristo aqui na face da terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tenha um bom dia na presença do Senhor, um bom domingo, né, às 19 horas para aqueles que estão no grupo, que não estão no grupo, desculpa, no chamado grupo de risco, culto presencial às 19 horas, para os irmãos do grupo de risco, como nós não tivemos o culto quinta-feira, né, hoje ainda vamos ter o culto online, também às 19 horas. E na próxima quinta-feira, para aqueles que estão no grupo de risco, às 19h30, culto ao nosso Deus com a ceia do Senhor, que nós não pudemos realizar nessa quinta por falta de energia elétrica na cidade. Deus assim nos abençoe. Um forte abraço desse irmão em Cristo. Semana que vem nós prosseguimos falando sobre mais uma característica de outra igreja, para nós entendermos todas as igrejas, né, que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas, para nós também
fazermos uma reflexão interna de qual igreja nós estamos ou qual igreja nós precisamos ser. Deus assim abençoe a cada um de nós.